Você está assistindo Losernautas, temporada 1, episódio 7. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 7 da primeira temporada do Losernautas. E o tema do episódio de hoje é a fase atual e surtada da Cartoon Network. Vocês provavelmente já assistiram alguma animação da Cartoon Network na sua infância. Desenhos animados como o Laboratório de Dexter, o Johnny Bravo, Dudu e Edu, entre vários outros, fizeram muito sucesso no começo da década passada e fizeram parte da primeira geração da Cartoon Network, que é a geração clássica. Porém, a gente não vai falar da geração clássica hoje, a gente vai falar da geração atual da Cartoon Network. Você já assistiu a Cartoon Network nos últimos 5 anos, você já deve ter notado que ela está um pouco mais maluca do que o convencional. Aos poucos, de 2010 pra cá, elas começaram a se tornar muito mais psicodélicas do que elas eram. E agora ela se consolidou, então no vídeo de hoje a gente vai abordar isso, algo que vem me fritando a cabeça há muito tempo. Eu não sei se todos perceberam. Se vocês forem notar, no começo da primeira geração da Cartoon Network, elas já tinham uns traços bem bizarros, mas era algo bem sutil, era algo mais para demarcar o estilo do desenho da Cartoon Network. De qualquer forma, já parece que era um pontapé inicial do que ela se tornaria. Eu acho que eles assim, seguravam um pouco a mão no começo e agora chutaram o balde pro LSD do planeta. O que eu tô falando, gente? Então, muita gente reclama da geração atual, fala que é muito maluca, falando que é muito... Mas não é bem assim, porque se vocês já assistiram As Meninas Superpoderosas, ela é tão surtada quanto as animações atuais. Não tão quanto as animações atuais, mas elas já davam um traço bem bizarro. Porque vamos relembrar o que eram As Meninas Superpoderosas. Era um professor que tentou criar 3 garotas perfeitas usando açúcar, tempero. O que seria esse tempero e tudo que é de bom, ou seja, se qualquer pessoa fizesse isso, poderia criar crianças, não precisa ter uma relação sexual para ter um filho. E esse elemento X cai e elas ficam mutantes, entre aspas. Face a cara. Você pode ver nos traços delas, não tem dedos, não tem mãos, não tem pernas, ou não tem pés. O prefeito da cidade é menor que elas, a secretária do prefeito não tem rosto. Os vilões são muito estranhos, tem um macaco louco, tem a gangue gangrena, que era uma gangue que tinha gangrena. Sério, velho, era muito estranho. Tinha o diabo, cara, você lembra? Verdade, tinha o diabo. Era o diabo, o nome dele era ele, mas era o diabo, então era muito surtado desde já. E se você pegar outros desenhos, como Coragem com Covarde, era tão surtado quanto, era um cachorro que vivia num lugar desértico com uma velha e um velho e tinha um monte de coisas bizarras, monstros, e ele era muito louco. Tinha Mansão Foster para Amigos Imaginários, que era também muito surtado, eu adorava, achava muito legal, mas já dava assim um pontapé do que seria. O diferencial da fase atual, que é o que vai ser o foco de hoje, é que eles literalmente tocaram o foda. Agora realmente é psicodélico. Hoje a grade de programação da Cartoon Network conta com 6 desenhos originais, fora a reprise dos desenhos antigos e dos outros programas que não são desenhos propriamente ditos. E esses 6 desenhos são Hora da Aventura, Apenas um Show, O Incrível Mundo de Gumball, Titio Avô, Steven Universe, parece jogador de Minecraft passando. Nossa, que gratuito. E Clarence o Otimista. Então, o primeiro dessa safra de desenhos psicodélicos foi o Hora da Aventura. E ele foi, eu acho que, o responsável por consolidar a psicodelia nessa fase atual. Onde esse cara tá passando, velho, que eu não tô vendo ele? Onde eu parei, cara? E ele foi uma febre mundial, assim. Foi um desenho que todo mundo assistia, que todo mundo conhecia os personagens. Ele bombou e a Cartoon Network percebeu que isso dava certo. Hey! Nossa. Que é de 2010 e até aí o que bombava na Cartoon Network era Ben 10, era o dia inteiro Ben 10, Ben 10, Ben 10, Ben 10. E quando entrou a Hora da Aventura foi uma febre mundial, assim, todo mundo
conhece a Hora da Aventura ou já viu os personagens, e eu adoro o desenho, eu achei ele fantástico, mas ele é muito surtado. Ele, pra quem nunca assistiu, ele é sobre Finn, que é um garoto adotado por 2 cachorros, e seu amigo Jake, que é seu irmão, é adotivo que fala? Seu irmão adotivo. E eles vivem num futuro distópico que, depois de uma guerra dos cogumelos, que não é explicada na história o que é essa guerra, deixou o mundo maluco, radioativo e acabou com os seres humanos. E o Finn foi o único ser humano que sobreviveu na Terra, e eles vão acompanhando várias aventuras aleatórias durante todas essas temporadas. E é muito divertido, é muito engraçado. E é muito bizarro também, tipo, é muito... E ele é um desenho que é até muito polêmico, porque a classificação dele não é livre, é para 12 anos, porém na Cartoon Network, como é um canal de desenhos animados, pressupõe que crianças vão assistir. Então todas as crianças do mundo assistiam Hora da Aventura. E eu não sei se teve casos, tipo, igual teve com Pokémon, que elas teve, sei lá, epilepsia, mas é um desenho bem polêmico por conta dessa psicodelia, porém ele deu o que a Cartoon Network queria, que era audiência. Você tem aval para poder fazer mais desenhos assim. Como eles viram que esse desenho maluco psicodélico deu certo, a Cartoon meio que consolidou a psicodelia em sua grade. Então, o próximo desenho que a Cartoon Network viria lançar, e que seria outra febre, na mesma época de Hora da Aventura, foi o Apenas um Show, que é também fantástico e muito engraçado. Gira em torno da vida de 2 amigos, o Mordecai, que ele é uma ave azul, assim, estranha, e um guaxinim chamado Rig. Ambos são jardineiros são jardineiros da praça principal. Não, eles são jardineiros do parque municipal. Bom, pela sinopse você já deve pensar como esse desenho deve ser, e ele é assim, muito maluco, muito bizarro. E ele é até um pouquinho mais fritado que o Hora da Aventura, porque o Hora da Aventura ainda segue um roteiro de cada episódio. Coisas aleatórias acontecem de uma hora para outra, do nível de parar o desenho e mudar totalmente o rumo da história, assim. E tem uns personagens muito loucos, assim, eu não conheço todos os nomes dos personagens, mas tem um que é um baleiro. Sabe aqueles baleiros que você coloca uma moeda e cai uma bala? É aquilo com olho e boca. E são todos desproporcionais, mas assim, é muito divertido. Assim, conversa muito bem com essa geração psicodélica. Eu só não sei o que a Cartoon Network quer mostrar com essa psicodelia toda, mas é bem bizarro, me lembra as propagandas da MTV. E no mesmo ano foi lançado o 3º desenho psicodélico, que passava uns 3 em sequência, que é o Incrível Mundo de Gumball, que são 2 gatinhos fofinhos numa casa, e o legal do desenho é que ele é todo feito em live action, só os personagens são animados 2D. Agora o carro já passou. Ele é um desenho também mega engraçado e aleatório. A abertura dele é louca. Assim, todas as aberturas são muito loucas, mas a desse desenho, junto com a do Titio Avô, que é o próximo, pra mim são as mais que chamam mais a atenção por todo esse frenesi. Se você acelerar um pouco e colocar um estrobocopismo, não sei se existe esse termo, mas foda-se, olha, dá pra dar um barato louco. É um desenho bem legal e fez essa trinca de desenhos psicodélicos que bombaram muito no começo de 2010 até 2013, assim. Tiveram várias temporadas e era o carro-chefe da Cartoon Network. A Hora da Aventura, o Apenas um Show e o Incrível Mundo de Gumball, que gerou uma demanda de desenhos mais psicodélicos ainda. E aí eles, em 2014, lançaram Titio Avô, que pra mim é o melhor desenho da Cartoon Network atual. Porém, isso tem que ser visto com olhos de pessoas que sabem que é nonsense total. Que é sobre um titio-avô, literalmente, que tem uma pochete que fala, que é a melhor amiga dele, anda em cima de um tigre e ajuda muitas pessoas, assim, aleatoriamente. Em um episódio ele pode estar na pré-história ajudando alguém,
no outro no quarto de uma menina que tem medo de monstros do quarto, no outro ele pode estar tentando abrir uma lata de hambúrguer em conserva, e ele é um desenho que quebra a quarta parede toda hora, então ele conversa com as crianças e no mesmo momento que ela fala para as crianças uma coisa genérica, tipo respeitar os pais, ele manda a criança pegar um martelo e quebrar a televisão. E é muito engraçado. A abertura desse desenho é muito fritada. Bom dia. Bom dia, arco-íris. Bom dia, um tigre. É muito foda. Eu acho muito fantástico. E é de longe o mais nonsense de todos os desenhos talvez que eu já assisti, assim. E passa na grade pra criança. Esse não é censurado que nem a Hora da Aventura. E vale a pena conferir se você quiser rir de coisas que não fazem sentido algum. Em 2014 também foi lançado o Steven Universe. O desenho gira em torno de Steven, que é um novo membro das Crystal Gems, que são uma equipe de guardiãs mágicas. E ele é o único cara no meio dessa equipe. Ele é muito engraçado, porque ele é um desenho totalmente atual, assim. Ele é bem polêmico, por ter umas conotações meio homossexuais, mas ele é muito bacana, assim. Ele é muito engraçado, ele é muito maluco. Mais que esse desenho tenha tantas beiradas assim polêmicas, ele se passa pela visão de uma criança bem ingênua e ele é tipo um super-herói ao mesmo tempo. Então as conclusões que são tomadas com essa animação, elas são muito engraçadas. Dessa leva, ele é o mais normal, ele é o menos surtado. Só pela plot você tem essa pegada de Cartoon Network. O Toretto está passando ali, não espera aí que o Toretto está indo lá buscar o Paul Walker no céu. Vai logo embora, caralho. O nome dos personagens, eles são muito aleatórios também. Tem um personagem que chama Leão. Tem um personagem que chama Greg Universe, que ele é pai do Steve. Então, o sobrenome da família é Universo. E, então, a impressão que eu tenho é que o desenho não foi feito pra ser tão surtado. Mas aí a Cartoon Network pediu pra eles surtarem um pouquinho, assim, pra essa pegada atual. Então, ele é o penúltimo desenho dos últimos originais da Cartoon. O último desenho é Clarencio, o Otimista, que é um dos títulos mais WTF que eu já vi. Que ele me lembra um pouco o KND, a Turma do Bairro, por se tratar de um personagem gordinho, carismático, que tem sua turminha ali e vive a rotina ali de uma turma de bairro, assim, igual o KND. Turminha, a galera, muito tipo anos 80, assim. Ele é o único desenho de turma da fase psicodélica. E Otimista, porque Otimista eu não faço ideia. Mas eu acho legal, porque os personagens são muito fora do comum, assim, que a gente está acostumado a ver em desenhos, sabe? E me chama muito atenção, porque não é nem só a Cartoon Network, o próprio Bob Esponja, ele já é muito surtado e psicodélico. Porém, a Cartoon Network, ela concretizou, então até os intervalos comerciais da Cartoon Network são psicodélicos. E faz pensar no porquê isso, tipo, foi só o marketing do Hora da Aventura ter feito sucesso? Por que a Hora da Aventura fez tanto sucesso? Por que essas coisas tão aleatórias têm dado tão certo? Eu gosto muito dos desenhos, mas isso me deixa com minha cabeça fritando, literalmente, por tentar entender o que tá acontecendo. Eu não sei se os animadores da Cartoon Network são fumados, eles usam LSD pra poder fazer os roteiros dos desenhos, mas eu gosto muito e eu recomendo vocês assistirem pra terem essa experiência e não ter tanto preconceito com a geração atual. Eu gosto mais da geração antiga pelo saudosismo, mas eu não tenho um preconceito pela geração atual, porque eu acho que ela é muito mais até interessante do que a geração passada. Galera, sigam a gente nas nossas mídias sociais, compartilhem os vídeos, se vocês gostem, assistam nossos vídeos anteriores. Muita gente às vezes chega aqui e não assiste os outros vídeos ou não conhece, não quer conhecer o canal. Dá uma olhada, inscrevam-se. A sua inscrição no canal vai ser muito importante pra gente. Dê joinha se vocês gostarem, se vocês não gostarem não precisa. Não denegar, comentem, façam o que vocês quiserem, mas ajudem a gente. A gente precisa de vocês para fazer esse canal ser o maior canal da internet mundial. Não, brincadeira. Mas nossas mídias sociais estão aqui, Facebook, Twitter. O Twitter tá aqui, o Twitter do Jean também está aí. @lucasnauta, @oijean. E é isso, espero que tenham gostado. Até semana que vem. Tchau. Sketch. Director's Sketch. Chega ao mercado uma bebida revolucionária, uma bebida única, uma bebida incrível, uma bebida que fará você esquecer de seus problemas. Blow Up Drink.
Veja na demonstração como os nossos clientes ficam satisfeitos. Blow Up Drink, uma bebida que irá explodir a sua cabeça. Não,